tarde, pessoal, tudo jóia? Estou fazendo esse vídeo para falar de um experimento que foi realizado no dia 20 de março desse ano, referente à observação da elevação e azimuth do Sol no dia do equinócio, certo? Eu fiz esse experimento e fiquei de comentar os resultados dele. Infelizmente eu não tive tempo, porque eu estou fazendo mudança e reforma aqui no meu apartamento. Eu tirei esse tempinho para falar dos resultados que eu obtive e teremos oportunidade, quem quiser, né, conversar comigo, discutir os resultados e fazer isso numa live que a gente vai marcar, tá? Eu vou tentar fazer isso o mais breve possível. Pode ser no meu canal ou de algum parceiro, né? A gente vai discutir isso junto. Acho que vai ser bem interessante a discussão. Quem não sabe do que se trata o experimento, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Que tem um link aí. Eu não vou repetir aqui tudo que eu falei lá, né? Mas basicamente foi: as pessoas que se interessaram em participar me mandaram um e-mail se identificando, dizendo de qual cidade ela iria fazer esse experimento, tá? E eu passei os procedimentos por e-mail, informando qual seria o horário do meio-dia solar no local e dando as instruções de como as pessoas fariam esse experimento. 30 pessoas, tá, aproximadamente, demonstraram interesse nos comentários do vídeo ou até me mandaram um e-mail falando que estavam interessados em participar, ou por chat, ou por WhatsApp. Enfim, houveram 30 intenções de participação. Dessas 30 pessoas, eu até vou colocar aqui as estatísticas para vocês verem, né? 11 pessoas toparam participar, tá? Dessas 11 pessoas que toparam participar, né, 3 pessoas não enviaram os dados para mim, tá? Algumas delas perderam o horário do experimento, outras tiveram dificuldade técnica de compatibilidade do software que eu indiquei para ser utilizado, que era o Dioptra, com os aparelhos Android. Enfim, houveram vários problemas e eu entendo, porque esse experimento ele foi organizado com um pouco de tempo, mas foi divulgado muito em cima da hora, mais ou menos uma semana antes. Então as pessoas sim atrapalharam um pouco para fazer, né, o experimento. Por semana não foi suficiente, né? Tiveram outras pessoas que tiveram problemas com mau tempo, tá, no dia do experimento. Começou a chover ou teve locais que ficaram com muita nebulosidade, e aí dessa maneira ficou um pouco complicado, né, dessas pessoas participarem. Então dessas 11 pessoas, 3 não enviaram as medidas, tá? 3 enviaram medidas que foram validadas, tá? 3 foram medidas parcialmente válidas. Eu vou explicar o porquê do parcialmente válida. O que eu chamo de parcialmente válida? Alguma parte do procedimento não foi cumprida, tá? Por exemplo, um dos participantes ele fez só a parte do ASEL, da construção do aparato utilizando o template. Ele não utilizou o software Dioptra, tá? E, enfim, eu vou aceitar a medida dele para uma análise qualitativa. Não vou poder aceitar ela para a parte quantitativa, certo? Que é fechar os números finais, né? Uma análise mais refinada. Mas foram medidas boas até. E é uma pena que eles simplesmente, por algum problema, não tinha como imprimir ou não tinha tempo, quis fazer só a parte do Dioptra, né? Que é só instalar o aplicativo no celular, esperar o horário e tirar a foto. Concordo que é muito mais prático. Só que isso não me traz tanta precisão quanto ter as duas coisas. Vocês já vão ver por quê, tá? O outro fez o contrário, né? Ele fez só a parte do template, não conseguiu fazer a parte do celular por incompatibilidade, tá? E isso é um pouco complicado, porque eu não consigo ver as coordenadas da pessoa, eu não tenho o horário exato ali. O Dioptra ele registra isso, né? E ele me dá uma base comparativa e ele faz um registro de data e local que o experimento com o template não faz, a menos que você tenha uma câmera que registre, né, coordenada GPS, data e hora. O que mais, gente? Vamos voltar lá, tá? O que aconteceu aqui? 2 medidas que foram enviadas para mim foram inválidas, tá? Uma medida ela foi tirada muito tempo depois, mais de 10 minutos. O que acontece? Medidas que foram feitas, tá,
10 minutos antes ou até 10 minutos depois do horário do meio-dia solar podem ser aceitas sem problema. Por quê? Porque a elevação do Sol ela varia muito pouco, tá? Em 10 minutos. A azimuth até varia um pouco mais, tá? Mas como o objetivo aqui não era azimuth, sim era elevação, eu acabei pegando as duas coisas para fazer uma demonstração mais criteriosa e para a pessoa ter certeza que ela está no meio-dia solar mesmo. Afinal de contas, existe uma questão de fuso horário e 1 hora de fuso horário atrapalha muito a diferença ali. Se você fizer, por exemplo, a medida 1 hora antes, já vai dar muita diferença. Então, para quem está no hemisfério sul, quando você está próximo do meio-dia solar, a azimuth dele é praticamente norte, tá? 0 graus. Tá? Para quem está no hemisfério norte, a azimuth do Sol é praticamente sul, 180. Então, você estando com o aparato ali, fazendo esse monitoramento da azimuth, te ajuda a não errar o horário ali, certo? Você tem certeza que você está medindo no meio-dia solar. Sem contar, claro, o aspecto prático, o efeito prático disso, que é você estar fazendo uma observação real ali da azimuth e da elevação com um aparato só, né? Então, o que acontece? Qual foi o meu critério? Pessoas que realizaram medidas, por exemplo, o cara vai fazer uma medida, o meio-dia solar se deu às 1h15 da tarde aqui no hemisfério norte, por exemplo, o meu foi 1h30 mais ou menos, tá? Só que naquela hora estava passando uma nuvem muito grande. 2 minutos depois saiu a nuvem. A minha medida é válida? Claro que é. 2 minutos não influencia quase nada na elevação do Sol. Tá? Lembrando que o objetivo principal desse experimento aqui foi detectar a elevação solar em graus, tá? Em relação ao plano horizontal, durante o meio-dia solar no equinócio. Esse foi o objetivo principal do experimento. Tá? Então, voltando lá. O que aconteceu então? 2 medidas aqui não me serviram, porque o cara mandou quase meia hora depois, tá? O cara mandou quase meia hora depois e aí eu tive que rejeitar essa medida dele, tá? A outra medida que eu não pude aceitar, infelizmente ele não conseguiu. Ele até me mandou depois os dados. Eu queria muito utilizar os dados dele, mas não teve como, porque faltaram seguir alguns procedimentos, né? E isso foi em função de dificuldades técnicas que ele teve com o aparelho, calibração de bússola. A medida, em vez de a bússola dele, em vez de estar orientada para o norte, estava para o leste ou para o oeste, eu não lembro direito aqui, mas não deu para utilizar os dados dele, infelizmente, né? Mas ele até que tentou, tá? Ele tentou bastante participar, ele me mandou foto, me mandou vídeo depois de como foi o aparato, e ele perdeu o tempo, tá? Então acabou que não deu certo. Então, para dar um fechamento aqui nessa parte de estatísticas, 3 pessoas não enviaram, muitas delas foi porque o tempo fechou, ficou ruim. Dessas 11 que me mandaram e-mail pedindo para participar, dizendo o seu local, né? 3 foram medidas válidas, uma foi minha, uma foi de um cara do Canadá e a outra, um outro rapaz do Brasil. As outras 3 medidas parcialmente aceitas eu vou ilustrar aqui, mas não vai participar do cálculo final, tá? Que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a questão da incidência dos raios solares. Essas 3 medidas aqui vão ser só uma análise qualitativa, tá bom? Então, beleza. Entendido isso, vamos mostrar aqui como funcionou o experimento. A pessoa me mandou um e-mail, eu utilizei o site do NOAA, tá? E esse site do NOAA, eu fiz um cálculo do horário aproximado que a pessoa ia ter o meio-dia solar, né, na sua cidade. Tá? Só para vocês entenderem como funciona. Eu vou deixar inclusive o link desse site aqui para a gente calcular o meio-dia solar. Eu tenho aqui, ó, latitude e longitude da minha casa aqui, tá, em Miami Beach. O meio-dia solar aqui para mim aconteceu às 13h24. Por quê? Porque aqui eu tô já em horário de verão, tá? O certo seria colocar -5 aqui e dizer que eu tô no Daylight Save Time, ok? Então aqui ele já me mostrou ali, ó, 13h24. Esse foi o horário do meio-dia solar aqui em Miami Beach. Então foi assim que eu procedi, né,
para informar as pessoas que horário se daria o meio-dia solar em cada uma das cidades das pessoas que participaram. Só para vocês terem uma ideia da distribuição geográfica aqui, tá? Dos participantes, viu? Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada como ficou o mapa dessa participação aqui, tá? No nosso experimento. E foi bem interessante. Na verdade, eu consegui amostras de pessoas no hemisfério norte. Teve um participante que fez essa medida no Canadá. Teve eu aqui em Miami Beach, né? E teve o resto das pessoas, né, foi no Brasil. Foram 4 participantes, na verdade 5 participantes, né, no Brasil. Desses 5, né, houve alguns problemas aí com a medida do pessoal que lá do Rio Grande do Sul e de Goiás. Eu não pude aceitar essas medidas, tá? Porque elas não seguiram os procedimentos que eu precisava aqui para validar essas medidas, tá? Então vamos ao que interessa. Tá aqui o nosso mapa, né? Com a participação. Eu vou passar rapidamente por cada um deles. Eu planilhei tudo isso e eu vou dizer os resultados, né, dessas pessoas aqui. Então, vindo aqui para o Canadá, o nome da pessoa é Hilton Perantunes. Ele realizou essa medida em Montreal, tá? No Canadá. A latitude dele é 45 graus norte. Uma latitude muito interessante para a gente discutir uma questão referente ao suposto posicionamento do Sol, né, segundo a teoria da Terra plana, a uma altitude de 5.700 quilômetros, tá? Eu vou explicar por que existe essa afirmação por parte deles e o que eles alegam quando alguém realiza uma medida de elevação solar nessa latitude, tá? Então, o que o Hilton obteve? Inclusive, a medida dele foi uma das mais interessantes, porque ele tirou minutos antes, durante e minutos depois, né? Ele teve várias amostras, né, do evento. Ele conseguiu uma precisão muito boa com o template, tá? E claro, com o dióptera também, tá? Ele conseguiu uma precisão muito boa. Eu vou pegar o caso dele aqui, tá? E vou mostrar para vocês aqui na parte de controle de participação. Eu tenho aqui, a previsão eram 11 pessoas, né? Daí eu dei essa filtrada, fiquei com essas só 6 medidas aqui, sendo que as que estão em verde são medidas válidas, e as que estão em amarelo são parcialmente válidas, porque as pessoas deixaram de fazer parte do experimento, tá? O Silas Rodrigues, por exemplo, aqui, ele fez 10 minutos adiantado, tá? Eu posso até considerar a medida dele. Por que ele fez 10 minutos adiantado? Porque ele não sabia direito qual era o horário do meio-dia solar. Ele foi buscar na internet para saber como fazia. E o erro, na verdade, foi que eu demorei um pouco a passar para ele como que eram os procedimentos, né, para achar esse meio-dia solar, e ele acabou fazendo 10 minutos antes. Não compromete a medida, tá? Eu coloquei ali como parcialmente aceito, porque eu sei que vão me questionar. Você passa um procedimento, a pessoa faz 10 minutos antes e ainda assim você aceita? Bom, eu tenho até como calcular e dizer por que isso não altera. Eu tenho como demonstrar isso no Stellarium. E durante a discussão dos resultados, né, que a gente vai fazer numa live, eu posso sim passar para essas pessoas o que eu obtive e por que eu considero sim 10 minutos antes ou 10 minutos depois como uma medida válida, tá? Vocês vão ver que altera muito pouco, não chega a dar nem 1 grau na elevação do Sol, né? O Sol não consegue mudar quando ele está no seu apogeu, né, no ponto mais alto. 10 minutos ali antes ou depois do meio-dia solar não faz muita diferença na altitude dele, tá? Na elevação dele. Então a gente vai poder demonstrar isso depois, poder discutir isso com vocês depois, tá? Voltando aqui para o nosso Google, então, tá? Eu vou pegar as fotos aqui do experimento que ele realizou. Foi realmente muito interessante. Ele caprichou mesmo, tá, nas medidas. O Hilton. Vou pegar aqui as fotos, vou colocar aqui no mapa para a gente dar uma olhada. Ele criou aqui um álbum, tá? Isso foi realizado lá em Montreal. Tem aqui uma foto aqui minutos antes, né, do experimento acontecer. Aqui a gente vê até neve, né? Agradeço aí
pelo esforço em participar. Ele realizou a medida lá, tá cheio de neve aqui em volta, né? Ele fez as medidas com dióptera, tá? Isso aqui está um pouquinho antes do experimento, do horário do meio-dia local lá, onde se deu o meio-dia solar. Ele foi bem criterioso, ele colocou aqui um nível para mostrar que estava nivelado, tá? Colocou, ó, essa medida aqui foi exatamente no horário do meio-dia solar, tá? Se vocês olharem ali, pode ver que o azimuth do Sol, tá? Tá exatamente aqui ao sul, porque a sombra está no norte, né? A gente sabe que a sombra é oposta à posição do Sol, então o Sol está exatamente aqui, tá? E se vocês olharem a foto um pouco mais a fundo ali, vão ver que a elevação dele deu algo próximo de 45 graus, tá? Ele está na elevação de 45 graus, então mais tarde vocês vão entender o porquê. Isso não é uma coincidência, isso é um motivo bem simples do porquê que quem está na elevação próximo de 45 graus vai encontrar, né, quem está na latitude próxima de 45 graus vai encontrar uma elevação solar no meio-dia solar próximo do equinócio, né, de 45 graus. Okay? Então foi muito legal a participação do Wilton, né, um exemplar de medida do hemisfério norte em uma latitude mais elevada que a minha. Aqui eu também fiz, certo? As minhas medidas estão aqui. Essa planilha eu vou deixar disponível para todo mundo que quiser comprovar essas medidas, tá? Aqui a foto que eu fiz com dióptera, tem a foto que foi feita com o template, tá? Eu fiz correções de declinação magnética. O que são correções de declinação magnética? A bússola desses celulares nossos, tá? Ela aponta para o norte magnético. Mas para esse experimento funcionar, eu preciso que o aparato físico, tanto o aparato físico quanto o aparelho celular, eles estejam calibrados com o norte verdadeiro. Senão você vai ter um erro ali, não na elevação, você vai ter um erro na azimuth. Não importa muito, na verdade, tá? Mas como que foi a dinâmica desse nosso experimento? Eu quis ter uma medida de referência que eu utilizei por vocês podem utilizar a medida de referência que vocês quiserem, pode ser o Sunkalk. Eu utilizei o Stellarium, tá? Como medida de referência. E se a gente voltar lá para a planilha, tá? Vou voltar aqui para o nosso mapa aqui. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o horário do meio-dia solar para o Wilton, que foi passado para ele. Eu passei esse dado para ele através do site aqui do NOAA, né, onde eu calculei, como eu mostrei para vocês, tá? O Wilton, ele me passou essa medida aqui, ó, que está na planilha. Eu vou voltar aqui, tá? Ele mediu 181 graus, desculpe, 182 graus com o template. Isso é só a gente olhar lá na foto. E a elevação deu 46,16 graus, tá? Com o dióptera, ele encontrou 44,6 graus. E o azimuth do dióptera nele deu 191 graus, deu 11 graus de diferença. Mas olha só que interessante, a declinação magnética no local dele, tá, é 14,41 graus negativos ou 14,41 graus no oeste. Como que eu descubro isso? Eu venho aqui neste site, tá, Magnetic Field Calculators. Eu coloco aqui a latitude e a longitude dele, coloco o ano, coloco o mês e o dia, e ele vai me dar uma saída aqui, tá? Que vai me informar qual é a declinação magnética no local dessa pessoa. Então eu calculei para cada um dos participantes quanto era essa declinação magnética e informei aqui. Para quê? Para a gente fazer uma correção no nosso azimuth. Então, por exemplo, eu, na minha foto lá que eu mostrei para vocês aqui, tá? Lá no experimento com o dióptero, eu encontrei algo em torno de 180, na verdade foi 189 graus, tá? A bússola para o azimuth. Para elevação eu não fiz nenhum tipo de correção, tá? Que isso aqui é dado pelo acelerômetro do celular. Mas, como a bússola do celular, ela tem que ser calibrada, eu realizei um processo de calibração e ela aponta para o norte magnético, eu tenho que fazer a correção de declinação magnética. E aqui para Miami Beach, por exemplo,
6,7 graus a declinação. Então, se eu aplicar essa correção aqui no 189, olha lá quanto que eu encontrei o azimuth corrigido, né, com o dióptera, 182 graus. Quanto que eu deveria encontrar? 180 graus, certo? O Sol alinhado exatamente com o Sul. Então, vocês veem que eu tive uma precisão muito boa, 2 graus é algo muito pequeno aqui para o nosso azimuth. O que me interessa mais mesmo é a elevação, tá? Com o dióptero eu encontrei 67,1 graus, a medida de referência era 64,17, então temos um erro aí de quase 3 graus aí na medida, né, de aproximadamente 3 graus, mas com o aparato físico, né, utilizando o template, veja bem, eu medi 64,35 graus e a medida de referência era 64,17, ou seja, está muito próximo, tá? Eu obtive medidas muito boas com os templates, tá? Para a elevação e para o azimuth. Como que eu fiz esse cálculo? Bom, eu já mostrei qual que é a metodologia para calcular a elevação utilizando esse aparato. Basicamente é uma relação entre o comprimento da sombra e o comprimento do prego que vai no meio ali da haste, né, que vai no meio do aparato físico. Vocês podem ver aqui, eu coloquei que o comprimento da sombra deu 12 milímetros, eu medi isso com a própria sombra do objeto, tem uma escala graduada em milímetros ali, e eu faço o cálculo, né, ou por leitura direta eu posso fazer também, mas eu fiz o cálculo do comprimento da sombra, né, através da tangente. Já mostrei no vídeo anterior como que se faz para descobrir a elevação solar, não vou repetir aqui, mas o fato é, utilizando o meu aparato, eu consegui esses resultados aqui, tá? E o Henrique Funari, por último, aqui a última medida válida, né? O Henrique Funari, ele fez essa medida lá de Maringá, no Paraná, tá? Então, aqui estão as coordenadas dele. Vou deixar essa planilha toda disponível para quem quiser fazer o tira-tema, né? E checar essas medidas aqui. A medida dele foi muito boa também, tá? Ele achou 0 graus, né? O Sol azimuth 0, ou seja, estava alinhado com o norte no momento do meio-dia solar. A elevação dele foi de 66,25 graus. O esperado aqui, a nossa medida de referência aqui para o estelário era de 66,34. Então, considero a medida dele muito boa também. Menos que 1 grau, tá? De diferença. Isso aqui com o aparato físico, né? Já com o dióptera, ele não obteve uma medida muito boa, tá? Ele mediu 76,8 graus. Isso aqui a gente só vinha aqui na imagem dele aqui, que a gente vai ver isso. O que pode ter acontecido, tá? Os acelerômetros dele, do celular, podem estar descalibrados, tá? Isso é muito comum. Existem até aparelhos, por exemplo, da Samsung. Você digita um código no teclado lá e ele entra numa rotina de calibração. Além disso, na hora que ele estava fazendo a medida, tinha uma nuvem passando, mas ele conseguiu aqui mais ou menos, né? Então isso atrapalhou um pouco ele aqui na elevação, tá? Achar ali o ponto certinho onde o Sol estava para fazer esse posicionamento da câmera e achar a elevação. Mesmo assim, a medida física dele, né, foi muito boa. E eu tenho aqui com o dióptera aqui coordenada, tenho hora, a hora que ele realizou o experimento, por exemplo, 12 horas e 36 minutos. Se a gente olhar lá na tabela, o horário estabelecido para ele, né, 12 horas e 36, né, a previsão era que ocorresse o meio-dia solar para ele às 12h35, né, ele fez no horário, então, né, tá valendo a medida dele, 1 minuto também não interfere em quase nada, ó. 12h35, 18 era o horário que eu calculei para ele, ele fez às 12h36, 57. Então, considero muito bom também o resultado dele aqui, tá? E, o azimuth, ele também teve um probleminha com a bússola, ele mediu 28 graus, mas com a correção local, ele atingiu aqui 9 graus no azimuth com o dióptera, tá? Que eu considero também uma medida boa, porque o azimuth não está influenciando tanto aqui no nosso experimento. Ele é mais uma medida de referência pra gente, tá? Era esperado 9 graus, 0 graus, ele encontrou 9 ali, tá? E por último aqui o Wilton lá do Canadá, também foi espetacular as medidas dele, tá? Ele teve esse probleminha aqui com
Na verdade, a medida dele não teve problema nenhum. Quem teve problema aqui foi a elevação do Henrique, né? De Maringá, mas foi pouquinha coisa. Não vai atrapalhar aqui o meu experimento, porque o que me importa são esses dados em negrito aqui. A elevação que a gente obteve com a Zel. O dióptero era apenas uma medida auxiliar comparativa, onde ele registrou hora, ele registrou azimuth, elevação, para mostrar que estava fazendo num horário próximo ali, né? E nas coordenadas da cidade dele. Agora nós vamos aqui para essa parte aqui de baixo, que são as medidas parcialmente aceitas, tá, gente? Se a gente olhar aqui no nosso mapa, tá? As medidas do Brasil ficaram em latitudes muito próximas, tá? Olha só aqui embaixo, 1, 2, 3. A que mais se distanciou foi a do Orozimbo Maia, tá? O Orozimbo Maia, ele fez essa medida em Brasília, tá? Latitude 16, muito próximo do Equador, tá? 16 graus apenas, né? Abaixo do Equador. O horário do meio-dia solar previsto para ele foi meio-dia 19, ele realizou ao meio-dia 21, portanto tá válido, né? Muito próximo. E ele não realizou o experimento, a parte prática com o template, ele fez só a parte do dióptero, tá? E ele encontrou 349 graus para o azimuth e 76 graus para a elevação. O azimuth dele ficou um pouco fora, a gente esperava 0 graus ou 360, né? O azimuth dele ficou 11 graus fora do previsto, mas a elevação está muito boa, tá? Ficou só 2 graus acima do previsto. Então, eu estou vendo que todas essas medidas, elas têm uma coerência muito boa com o que a gente esperava, tá? Lá com o Stellarium. E o meu objetivo é simplesmente mostrar que as medidas práticas que foram realizadas, elas quase coincidem com as nossas medidas esperadas, que é o que a gente tem de valor de referência no Stellarium. Então o experimento, apesar dele ter ocorrido com muito poucos participantes, ele foi muito legal. Ele bateu certinho o que a gente esperava, né, em termos de comportamento da posição solar, tá? O que eu vou mostrar para vocês em seguida aqui, tá? Eu vou falar mais um pouco dos outros participantes. O Victor Silva, ele fez só a parte do Azel, tá? O Victor de Itapetininga, São Paulo, tá aqui as coordenadas dele, tá? O horário previsto para ele fez bem certinho, a meio-dia 19, ele fez meio-dia 19h30, né? Bem certinho aqui. E ele encontrou 11 milímetros na sombra dele, tá? O azimuth que ele encontrou com o template, aproximadamente 5 graus, a gente esperava 0, né? A elevação 66,25. Nosso valor de referência era 66,42, então reparem que está muito próximo, tá? Para o azimuth era 0, ele encontrou ali 5 graus, tá? Isso do azimuth não dá exatamente igual, é porque provavelmente ele não alinhou o norte do template com o norte verdadeiro. Isso é uma coisa muito importante de se fazer para zerar esse erro aqui, mas não influenciou em nada na elevação, que era isso que eu queria com esse experimento, detectar essas elevações aqui, tá? E a parte do dióptero ele não fez. Já o Silas, que fez 10 minutos adiantado, ele teve até bons resultados aqui, tá, gente? Ele encontrou, por exemplo, aqui a medida de referência para ele seria 0 graus a azimuth e 66,2 a elevação. Ele encontrou 3 graus na azimuth e 64,35 na elevação, isso com o template. Já com o dióptero, ele encontrou aqui 67 graus de elevação com o dióptero e 51 graus com azimuth. Ficou muito fora, tá? Mesmo aplicando a correção aqui de 21,71, né, da declinação magnética, ele ainda ficou com um azimuth de 29 graus aqui. Então a bússola dele estava muito descalibrada, a bússola do celular. Isso é importante, né, para experimentos futuros aqui, a gente saber que tem que seguir direitinho aí o procedimento, calibrar a bússola, fazer correção manual ali no dióptero. Ele permite que você insira uma calibração ali, né, manual, para ele acertar essa diferença, né, entre o norte verdadeiro e o norte magnético.
Então, assim, foi um experimento interessante, apesar de uma participação inexpressiva de pessoas. Eu entendo que as pessoas têm compromisso, que é difícil, né, parar durante um meio-dia, numa terça-feira, para fazer experimento, mas eu agradeço todo mundo que participou. E eu quero mostrar para vocês qual foi a minha conclusão final com relação a essas elevações, tá? Segue adiante aí uma animação para mostrar como essas medidas se comportaram, tá? E convido as pessoas que concordaram com esses resultados, que tem alguma coisa a acrescentar, ou as que não concordam, para discutir isso ao vivo numa live, ok? Um abração e fiquem com a animação aí.